vivido uma vida tão corrida que nós temos esquecido daquilo que se chama detalhe. Nós temos esquecido ou deixado de lado, e se eu posso usar a palavra que eu acredito que é a linha central daquilo que nós vamos estar conversando hoje à noite, nós temos esquecido de considerar as coisas. Eu sei, querido, que talvez você tenha os seus motivos para não se atentar a algumas coisas, talvez você tenha entrado num trabalho novo, ou talvez parece que a sua vida está cada vez mais corrida, mas deixa eu falar algo para você. Todas as vezes que você for tentado a viver uma vida, onde os detalhes saem de um papel importante na sua vida, e você começa a viver e ver o mundo de uma forma muito grosseira, você vai estar dando passos largos para longe daquilo que Deus planejou para você. O nosso Deus é um Deus detalhista. E nós, como filhos de Deus, precisamos nesses dias aprender, irmão, a viver uma vida onde nós consideramos as coisas não como sendo mais uma, mas nós passamos, querido, a viver uma vida onde todo detalhe é essencial e é importante para nós. Se você estava aqui no último domingo que eu ministrei, nós falamos um pouquinho sobre a excelência, nós falamos sobre cada detalhe dentro de um culto, contribuir favoravelmente para a salvação de uma pessoa, contribuir para que ela volte para a igreja, contribuir para que ela veja Deus na sua vida. E nessa noite eu não quero falar sobre essa excelência, mas eu quero falar sobre um outro aspecto da consideração. Eu quero falar, querido, sobre a sua vida com Deus. Eu quero falar sobre os detalhes, quando nós passamos a considerar quanto a Deus, quanto ao seu caráter e quanto àquilo que Ele produz, o quanto isso pode afetar a nossa vida. Se você for lá comigo em Salmo 19, você pode abrir comigo lá? Salmo 19, o salmista, ele fala algo que talvez você saiba de cor, mas às vezes tem passado despercebido da nossa vida. Salmo capítulo de número 19, no versículo de número 1. Chegou lá comigo? E ele diz assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, ou seja, a terra, anuncia as obras das suas mãos. Eu vou contar até 3, você pode ler em voz alta esse versículo comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... os céus... Se eu pudesse falar aqui, querido, num português mais moderno, ou talvez numa versão mais contextualizada, o salmista está dizendo assim: o tempo todo Deus está falando com você. Em outras palavras, ele está dizendo, quando você olha para o céu, uma mensagem está sendo emitida dali. Quando você olha para a terra, uma outra mensagem também está sendo emitida dali. Os céus estão proclamando, anunciando algo acerca de Deus, assim como toda a criação está anunciando também algo acerca de Deus. Ou seja, irmão, o tempo todo Deus está querendo falar comigo, está querendo falar com você. E eu acho interessante que se existe um desejo de Deus de comunicar incansavelmente coisas a mim e a você, é porque talvez a nossa vida dependa dessas instruções. Se você for comigo e abrir lá em Hebreus, capítulo de número 1, no versículo de número 1, lá o escritor de Hebreus, ele começa dizendo: havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, por muitos profetas, hoje nos fala através do seu Filho. Eu acho muito interessante isso, porque a Bíblia toda mostra que Deus está tentando comunicar uma mensagem para a gente. Mas quando eu também começo a ler a Bíblia, eu posso ver que muitas vezes o homem não tem tido facilidade de entender essa mensagem. Desde Gênesis, Deus disse que um dia o Filho de Deus viria. O Filho do homem, o Filho da mulher, um dia iria pisar sobre a cabeça da serpente. Quando nós vemos Moisés levantando a serpente na cruz, ali falava de algo que iria curar o povo. Josué libertando o povo, ali estava anunciando tantas coisas acontecendo no Velho Testamento.
Isaías, Jeremias e tantos outros profetas, anunciando a vinda do Filho de Deus, do Messias, do Emanuel, aquele que viria para libertar. E de repente chega um dia onde Maria, ela traz à luz o Filho de Deus. Aquele homem que estava ali não era qualquer homem, ele era o Filho de Deus. E a cada dia sinais estavam comprovando isso. Ele multiplicava pão, ele curava cego, ele curava enfermo, ele colocava em liberdade os oprimidos, os endemoniados. Mas o homem olhou para ele e não considerou como sendo Deus nessa terra. O homem olhou para ele, aquele que conhecia a palavra, os fariseus, os saduceus, aqueles homens olharam para o Filho de Deus e consideraram ele um herege. Os homens da lei daquela época que conheciam o que Moisés disse, o que Abraão disse, o que Isaías disse, olharam para ele e falaram assim: crucifica, coloca numa cruz, esse aí diz ser filho de Deus, mas ele é um herege. Ou seja, irmão, ainda que Deus sempre tenha tentado falar, o homem tem tido uma dificuldade de ouvir. E eu quero dizer para você que a dificuldade de ouvir e compreender o que Deus tem dito para mim e para você tem afetado diretamente a nossa vida. Toda instrução de um pai que não é ouvida pelo seu filho traz dano, assim como todo ensino que vem através de um pai ou de uma mãe é ouvido e praticado, produz crescimento, preservação, livramentos. Por que Deus está tentando falar com a gente de uma forma tão intensa, de tantas maneiras? Porque, querido, se você ouvir Deus, você vai ser bem sucedido. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvides, comereis do melhor dessa terra. O como é que lá atrás Deus disse em Deuteronômio: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos. O próprio livro de Provérbios diz que essa palavra é vida para aqueles que a acham e saúde para todo o seu corpo. O que eu estou querendo dizer para você? Querido, existe uma voz vinda de Deus querendo comunicar coisas ao seu coração. Mas muitas vezes nós temos andado perdido e temos vagado nessa terra desorientados. Sabe por quê? Porque nós não temos aprendido a considerar a Deus. Como assim, Leandro? Como eu não estou considerando a Deus? Eu venho à igreja, eu tenho lá o meu louvor que eu ouço a minha ministração, mas talvez, irmãos, nós temos feito de uma forma muito superficial. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um vídeo na internet de câmera lenta. Quando você olha, irmão, um beija-flor voando, você olha e fala: é mais um beija-flor. Mas quando você olha em câmera lenta, você vê, querido, como é lindo o voo do beija-flor. Quando você vê uma foto macro, uma foto que ela está com zoom, está bem aproximado, você não vê só uma flor, mas você começa a ver, querido, os pólens, as pétalas, cada detalhe, cada ranhura, cada risquinho, e você fala assim: uau, como isso é lindo. Eu não sei se você teve a oportunidade de chegar perto do olho de alguém e observar os detalhes. Sabe, irmão, cada olho é único e individual. Assim como cada pessoa possui um DNA, a íris do seu olho possui um registro único que o diferencia de todas as pessoas que estão nessa terra. Meu irmão, deixa eu falar para você, Deus é um Deus detalhista, porque nos detalhes existem coisas que Deus está querendo comunicar ao nosso coração. É por isso que o salmista diz: ei, aprenda a olhar para o céu, aprenda a olhar para a terra. Sabe por quê? Porque quando eu paro de viver uma vida corrida e eu começo a olhar para as coisas, considerando-as como elas devem ser consideradas, Deus vai falar comigo e com você. Eu fui olhar no dicionário o significado da palavra considerar. Considerar, no meu dicionário, no Dício, não, dicionário online, diz assim, considerar é não desprezar, ter conta, respeitar, observar atenciosamente, olhar com minúcia, olhar com atenção, pensar sobre e fazer uma reflexão
profunda. Leandro, o que é que você está querendo dizer para mim? Querido, muitas vezes nós estamos nos frustrando, achando que Deus nos abandonou, mas na realidade não é Deus que nos abandonou, é nós que fechamos os nossos ouvidos. Quantos de nós estamos às vezes dependendo de Deus falar com a gente com caixinhas de promessa? Quantos de nós estamos dependendo Deus falar conosco através do profeta? Mas quando nós lemos Salmo 19, quando nós vamos para o livro de Romanos, capítulo de número 1, verso número 19, vai lá comigo. Romanos capítulo de número 1, verso de número 19. A Bíblia está nos incentivando a começar a viver uma vida considerando os detalhes. Porque pode parecer, irmão, que Deus não está cuidando de você, mas eu quero te dizer nessa noite, Ele está cuidando e muito. Pode parecer que Deus não está falando com você, mas Ele está falando e está falando muito. Romanos capítulo de número 1, verso de número 19, diz assim: porquanto o que disse Deus pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, como o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas que foram criadas, de modo que esses se tornaram inexcusáveis. O que é que a Bíblia está dizendo? Paulo está dizendo em Romanos. Ele disse assim: a natureza não está aí à toa. E sabe o que acontece, irmão? Talvez tudo aquilo que você precisa nesses dias não é de um profeta apontando o dedo para você. Tudo que você precisa nesse dia não é de uma grande manifestação do Espírito, mas talvez tudo aquilo que você precisa é simplesmente olhar para os pássaros. Tudo que você precisa nesses dias talvez é parar um pouquinho com a sua vida corrida e olhar para as flores. Tudo aquilo que você precisa nos dias de hoje é parar de gastar toda a sua força trabalhando como um louco desenfreado e olhar para uma natureza que é altamente sustentável, porque existe um Deus que a sustenta na palma das suas mãos. Meu irmão, o que eu quero falar para você é o seguinte: Deus está falando com você, e não apenas está falando coisas acerca do seu futuro, mas Ele está mostrando através da criação, que Ele é poderoso o suficiente para te prover, para te livrar, para te curar. Ele é autossuficiente para te orientar. Ei, você não está perdido. Mas o que acontece? Existem muitas vozes gritando nesses dias. Talvez, irmão, a voz da conta está gritando alto, a voz da dificuldade está gritando alto, talvez, querido, as acusações fundadas ou infundadas têm gritado alto, e em meio a todas essas vozes, nós temos tido a dificuldade de ouvir aquilo que Deus está compartilhando ao nosso coração. Sabe, irmão, deixa eu falar para você, Deus fez tudo, tanto o céu quanto a terra, simplesmente, querido, com a sua palavra. Sabe por quê? Para demonstrar todo o poder que Ele possui. Sabe, querido, se Deus pôde criar tudo isso com a sua palavra, o que Ele não pode fazer hoje na sua vida? Ei, meu irmão, o mesmo Deus que criou os céus e a terra é aquele que cuida de você. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é aquele que te criou. O que é que Paulo está dizendo nesses textos? Ele diz: para de olhar para aquilo que é pequeno e olha para a grandeza da criação, porque quando você aprender a ver Deus nas pequenas coisas, não são contas que irão roubar a sua paz, não são notícias que irão roubar o seu sono. Leandro, o que é que você está querendo dizer? Ei, você serve a um Deus grandão. Nessa noite eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, para de considerar aquilo que não deve ser considerado. Pare de analisar minuciosamente aquilo que te leva para baixo e não aquilo que te joga para cima. Sabe, irmão, às vezes as pessoas elas têm olhado a história e elas fazem questão de ressaltar os problemas e os erros. Às vezes nós estamos olhando pessoas, analisando os dias atuais, e elas têm uma visão pessimista. Mas deixa eu falar algo para você, querido.
independente de quantas vezes o homem errou, desde o dia em que ele foi criado, Deus sempre permaneceu o mesmo. Leandro, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmão, que todas as vezes que o homem se atentou à voz de Deus, ele prosperou. Todas as vezes que o homem praticou aquilo que a palavra dizia, a vida dele deu certo. Então o que nós temos que fazer esse dia? Ouvir a voz de Deus. Nós precisamos parar de pensar meramente como pessoas naturais e passar a ter uma perspectiva espiritual das coisas. Os discípulos, certa vez, irmão, eu gosto às vezes de aprender com o erro dos discípulos. Eles ficavam conversando entre eles, e eu acredito que talvez, por tudo aquilo que eles passaram, eles começaram a achar que entendiam algo, mas quanto mais os dias passavam e mais eles viam, parece que menos eles sabiam. Parece que quanto mais coisas eles viam, mais bagunçado ficava a cabeça deles. Eu acho interessante, se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo de número 16. A Bíblia diz que, em um determinado momento, faltou pão. E você lembra disso? Lembra das multiplicações? Mateus, capítulo de número 16. E diz que Jesus multiplicou o pão. Você lembra de toda essa história aí? Aleluia. Mateus 16, no verso de número 7. Aleluia. Chegou lá? Então Mateus 16, 5. Só para não perder o costume, volta 2 aí. E diz assim: quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram de levar pão. Olha para quem está perto de você e fala assim: e aí? Você está esquecendo de levar pão? Aí ele diz assim: então Jesus olhou e disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Verso 7. Então eles conversavam entre si dizendo: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Para comigo, presta atenção. Nós sabemos, irmão, que uma das coisas que nós precisamos ter como verdadeiros cristãos é a humildade de reconhecer quando a gente erra. Amém ou não amém? Amém. Um dos princípios para a mudança é reconhecer o seu pecado, é reconhecer o seu erro. A Bíblia diz que aquele que reconhece, confessa e deixa, vai alcançar a misericórdia. Eu vejo aqui, querido, uma sabedoria, até uma humildade da vida dos discípulos. Eles foram, eles erraram, eles perceberam, só que eles não discerniram bem o que estava acontecendo. Eles olharam para a situação e eles viram que existia uma falta. Jesus falou para eles assim: cuidado aí com o fermento. Na mente deles, eles entenderam assim: Jesus viu que está faltando pão, e Ele está falando para a gente tomar cuidado em comer qualquer pão, porque se a gente comer o pão com o fermento dos fariseus, a gente vai quebrar o princípio, não vai fazer muito bem para a gente. Então, na mente deles, o que eles estavam fazendo? Eles estavam analisando uma situação de forma natural. O grande erro da gente como cristãos é analisar a nossa vida mais de uma forma natural do que de uma forma espiritual. E é interessante que talvez, irmão, analisar a nossa vida com uma sabedoria natural pode parecer um bom caminho. Mas deixa eu falar para você, ainda que você tenha em você uma parte natural, você não é quanto à essência natural. A sua essência é espiritual. E uma vez que nós regemos a nossa vida por princípios naturais, acima dos princípios espirituais, nós nunca viveremos o melhor de Deus. Ou seja, esses homens estavam discutindo acerca de algo que parecia ser certo, quando não tinha nada a ver. É muito interessante, irmão, que aqui Jesus está falando A, eles estão ouvindo A, mas eles estão entendendo B. Quantas vezes Deus tem falado coisas para nós e nós temos ouvido aquilo que nós queremos ouvir? Vai exigir de nós deixar de lado essa tendência, melhor dizendo, deixar de lado de sermos tendenciosos quanto àquilo que nós estamos ouvindo.
Muitas vezes você vai lá e você está buscando uma direção de Deus, aquela direção chega e ela vai totalmente ao oposto do que você queria ouvir. E às vezes a gente tenta dobrar aquilo que Deus está dizendo, para a gente continuar a fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer. Meu irmão, deixa eu falar para você, se Deus mandar você parar e você quer continuar, por favor pare. Se Deus mandar você continuar e você quer parar, por favor, continue. Se Deus mandar você, querido, chegou lá e falou assim, ó, está na hora de você parar de andar com essas pessoas ruins aí. Aí você vai lá, não, Deus está falando isso, mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que evangelizar os perdidos. Para, meu irmão, de tentar usar versículos bíblicos fora de um contexto, para ficar fazendo carinho no seu ego e nas suas vontades erradas. Quando a gente continua a ler o próximo versículo, no versículo de número 8, ele diz assim, Jesus, percebendo a conversa dos seus discípulos, disse, por que vocês conversam sobre não ter pão, homens de pouca fé? Não compreenderam ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000, de quantos cestos vocês levaram? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantas alcofas levantaram? Como não compreendeis que não estou falando acerca de pão, mas que guardem do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam o que ele estava dizendo, que se guardassem não do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Leandro, o que você está querendo dizer para mim nessa noite? Meu irmão, Deus o tempo todo está querendo falar com a gente. E se a gente começar a treinar os nossos ouvidos a ouvir a Deus, nós não vamos deixar as oportunidades passarem por entre os nossos dedos. Porque o tempo todo, como eu disse, Deus está colocando diante de nós oportunidades. E às vezes, porque vocês têm achado que é coisa da sua cabeça, você tem perdido a oportunidade de ser usado por Deus. Aí eu não sei se já aconteceu com você, você vai lá, e aí você sabe da situação de uma pessoa. Eu sei, que o Vinícius está passando por um problema. Aí eu estou orando, e aí de repente vem no meu coração o problema do Vinícius, e eu penso em ajudá-lo. Aí às vezes eu falo assim, não, só está vindo na minha cabeça isso, porque eu já sei do problema do Vinícius. Não, querido, está vindo na sua cabeça, porque independente de você saber ou não, Deus está te levantando para ser a resposta do problema do Vinícius. Aí às vezes a gente está querendo espiritualizar a forma que a notícia chega. Aí a gente acha que você só vai, querido, ajudar uma pessoa quando um anjo vir e falar ao seu ouvido de uma forma totalmente sobrenatural. Mas às vezes a informação ela tem chego de outras formas. E eu digo para você, ouça e compreenda o que Deus quer te usar para ser a resposta para a necessidade das pessoas nos dias de hoje. Aí você está olhando e você nunca viu tanta pessoa cega em uma semana. O que é que Deus está querendo falar com você? Está na hora de curar os cegos. Amém, amém? Mas sabe o que às vezes a pessoa olha, ela fala assim, vixe, eu estou vendo um monte de cego. Será que Deus está falando que eu também vou ficar cego? É assim, não é? Aí você vai lá e fala assim, nossa, eu nunca vi tanta pessoa perdendo emprego. Nossa, eu fiquei sabendo de 10 pessoas que perderam emprego essa semana. Será que eu sou o próximo? Ei, meu irmão, se Deus fala A, não entenda B. O que é que Deus está querendo te falar? Sabe, querido, que se tem tanta gente perdendo emprego, talvez é do seu salário que vai sair a cesta básica para alimentar essas famílias. Se tem tanta gente, querido, com enfermidade vindo do seu caminho, talvez Deus está dizendo que o seu chamado e o seu propósito vai passar por fazer cegos verem, surdos ouvirem, coxos andarem. Sabe, irmão, não entenda as coisas que estão vindo de uma forma negativa, mas entenda que em tudo aquilo que chega ao seu coração, existe uma porção de sobrenatural que Deus quer fazer. Então considere tudo aquilo que acontece na sua vida. Leandro, você está dizendo que na minha vida
Não existe coincidência? Exato. Muitas vezes nós estamos achando que é coincidência você encontrar na rua uma pessoa que há 20 anos você não vê. Às vezes nós estamos achando que é coincidência, do nada uma pessoa aleatória te adicionar em uma rede social, vir conversar com você. Deixa eu falar para você, querido, Deus não trabalha com coincidências, mas Ele trabalha com providências. Sabe como é que Deus trabalha? Colocando um homem no meio da estrada para encontrar um eunuco. É assim que Deus trabalha. De repente estava lá Filipe, aí Deus vira e fala assim: ei, abandona tudo aqui, vai para aquela estrada deserta. Eu imagino que talvez Filipe falava assim: nossa, eu estou aqui, ó, é foto, eu estou aqui, é todo mundo glamour, meu ministério bombando, você manda eu ir para a estrada deserta, sabe por quê? Porque talvez, querido, você vai ser o homem no meio do caminho, que uma pessoa está caminhando para a morte, e porque ela passa por você, ela vai pegar o caminho para a vida. Esteja atento aos sinais. Nessa noite eu quero dizer, querido, não considere a sua vida como uma vida qualquer. Encontrar um estranho no meio do dia é uma oportunidade de Deus te usar. Aí você vai lá, e aí você de repente recebe uma bolada que você não estava esperando, e aí sabe o que a gente pensa? Apenas em saciar o nosso ventre muitas das vezes. Às vezes a gente vai lá, nossa, mas tanto dinheiro assim do nada, e a gente começa só a pensar em mim, em mim, em mim, em mim. Que tal quando você receber um presente inesperado, você parar e orar e falar assim: Pai, eu sei que dentro disso existe algo que vai afetar a minha vida, mas dentro disso, o que o Senhor quer afetar a vida de outras pessoas? Às vezes, irmãos, nós temos vivido uma vida muito natural, porque nós não temos considerado os detalhes. Às vezes Deus tem colocado pessoas tristes passando no meio do seu caminho, e você era a resposta para aquela pessoa que traria alegria. Aí você às vezes estava falando assim: Leandro, e o bairro que eu moro? Eu moro ali porque eu escolhi. Talvez, irmão, você more ali porque você escolheu, mas eu acredito que mesmo que você tenha escolhido estar ali, existem coisas que Deus te plantou naquele lugar para ser luzeiro. Você não está no seu bairro por acaso, você não está nessa igreja por acaso, você não está trabalhando no lugar que você está por acaso. Ei, meu irmão, existe um propósito maior na sua vida. Esteja com os ouvidos alertas, com a mente receptiva, com o coração pronto, e entenda que Deus quer te usar. Aleluia. Tudo na nossa vida é espiritual. Tomar um café na minha vida é espiritual. Assim como tomar um banho é espiritual, assim como fazer uma refeição é espiritual. Mas sabe o que acontece? Às vezes, irmão, a gente está ali e é mais uma comida, a gente está ali, é mais um dia de trabalho, quando não. Os detalhes fazem toda a diferença. Eu acho interessante quando a gente vai para Mateus, a gente vai para Lucas, capítulo de número 12, abre lá comigo. Jesus, ele sempre ensinava, ele falava de uma forma com os seus discípulos, diferente da forma que ele falava com as outras pessoas. Com as pessoas lá fora, ele falava de uma forma que elas não entendiam, mas quando falava com os seus discípulos, ele era sempre claro, e ele sempre explicava, quando os discípulos, por mais cabeça dura que fossem, não entendessem. Lucas capítulo de número 12, Deus quer te usar, querido. Deus está querendo diariamente te mostrar acerca da grandeza dEle. E quando a gente começa a viver uma vida de detalhes, a gente começa também a viver uma vida de gratidão. Se você for comigo para Lucas capítulo de número 12, no versículo de número 27. Aleluia. Chegou lá? Então no versículo 25, né? Lucas 12, 25 diz assim: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Né? Tem gente que, se pudesse aí, ia crescer alguns centímetros, mas não dá. 26, porquanto, se não podeis fazer
nem essas coisas mínimas. Por que vocês estão andando ansiosos pelas outras coisas? Verso 27. Considerem os lírios como crescem. Não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. É interessante, irmão, Jesus mostrando isso. Ele está mostrando, querido, que o simples fato de ver como Deus cuida da natureza, muitas vezes vai produzir a fé que você precisa no seu coração. Porque muitas vezes nós não temos andado em fé, não é porque nós não ouvimos a palavra, mas é porque nós estamos dando mais ouvidos às incredulidades e às pressões do que às verdades que nós sabemos acerca de Deus. Sabemos olhar para os passarinhos, olhar para os lírios, olhar, querido, para toda a natureza, muitas vezes vai nos fazer lembrar sobre a grandeza de Deus. E eu acredito que talvez, irmão, nós temos nos sentido pequenos, porque nós temos esquecido de com quem nós andamos acompanhados. Uma pessoa que ela é rodeada de segurança, ela anda em ousadia, ela não tem medo onde ela vai passar, porque ela está sendo escoltada, ela tem uma escolta fortemente armada. Quem tem medo? Quem está sozinho. O que é que Salmos 23 diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás... Meu irmão, deixa eu falar para você, falar esse versículo, quando a gente não está no vale da sombra da morte, é fácil. Mas quem aqui já entrou naquele brinquedo que a mulher se transforma em macaco? Você já entrou ou não? Você ficou com medo daquele negócio lá ou não? Né? Hoje você não tem mais. Tinha no Vitinho Parque, gente, nesses parques aí que o pessoal monta bêbado, né? Tinha lá, você entrava naquele negócio que dava medo você ir naquele brinquedo. Sabe, irmão, quando você está no meio de pressão, talvez você se lembre de quanto dói, você se lembre do quanto você não é capaz, você se lembre do quanto você não tem, e é nessas horas que nós precisamos lembrar que talvez essas coisas sejam como gigantes para nós, mas são as pequenas convicções que, se forem mantidas vivas no nosso coração e trazidas à nossa mente, elas vão brilhar, querido, como luz no fim do túnel, e vai tirar você do caminho da sombra da morte. O que é que a gente está falando nessa noite? Ainda que possa parecer que tudo está dizendo que vai dar errado, sempre existe algo dizendo que vai dar certo. Ainda que você olhe para todo o seu derredor e tudo esteja dizendo que vai ter morte, sempre Deus vai estar gritando de algum lugar que existe vida. Sabe, irmão, talvez você não saiba muitos versículos, mas você não precisa de muitos versículos. Você só precisa se agarrar a alguns detalhes. Como assim, Leandro? Sabe, irmão, você sabia que simplesmente acordar pela manhã com vida é um bom detalhe que precisa ser considerado? Às vezes a gente já sai de casa reclamando porque está doendo o corpo, a gente sai reclamando porque não tem aquilo que a gente queria tomar no café da manhã, a gente sai reclamando porque a Comendador está tudo engarrafada, a Castelo Branco está engarrafada, porque o ônibus atrasou 5 minutos. A gente sai e vive uma vida de murmuração, sabe por quê? Porque a gente está esquecendo de viver uma vida considerando os detalhes que são importantes. Sabe, irmão, nessa noite eu quero te chamar a atenção para considerar aquilo que importa. E quando você considerar aquilo que importa, você vai desenvolver um espírito de excelência e sensibilidade para ouvir a Deus. Quem ouve a Deus vive feliz. Quem ouve a Deus é usado por Ele. Quem ouve a Deus pratica aquilo que é certo. Aí você pode dizer, Leandro, mas de forma prática, como isso afeta a minha vida? Em todos os aspectos. Talvez, irmão, se a gente começar a considerar mais os adjetivos positivos do nosso cônjuge, o nosso casamento fique mais feliz. Sabe, você olha lá, quantos da gente vai falar com a esposa e só o que sabe fazer é brincadeirinha com a gordura? Aí você vai lá para sua esposa e você fala, nossa, esse pneuzinho não tinha quando eu casei. É óbvio que não tinha, irmão. É lógico que não tinha. O tempo passa, o tempo muda.
E nem a poupança Bamerindos continua numa boa. Sabe, as coisas mudam, mas a gente está ali, sabe o que acontece? A gente começa a considerar minuciosamente a estria, o olho de galinha, a gordura, e a gente esquece de considerar que o pé de galinha, é isso aí. Mas tem olho de diversos negócios que fica, né? Você considera tanto essas coisas, que você esquece de considerar, que mesmo você sendo chato do jeito que você é, essa pessoa não te abandonou. Não, eu não sou chato, é só você que não sabe, lógico que você é. Todo mundo tem algo que é chato, irmão. Todo mundo tem aquele negocinho, não é? Eu ia brincar, Ellen, eu ia contar para todo mundo que você tortura o Fábio, mas eu não vou contar não. Não é? Aí eu falo para você, aí você chega lá, irmão, e a gente está começando a considerar o que é ruim. Aí a gente vai lá e fala assim, pastor, o meu casamento está ruim. Pastor, o meu casamento, por quê? Porque você só olha para aquilo que é ruim, olha para aquilo que é bom. O que é que Jesus está falando? Ei, você está olhando que você é baixo, é isso que ele está falando para o discípulo. Você está olhando que você tem só 1,5 metros. Você está olhando que você só tem este salário. E ele fala, ei, não adianta se preocupar com essas coisas. Porque quanto mais você se preocupa, pior você fica. Aí Jesus começa a ensinar os discípulos, fala assim, ei, para de olhar para as coisas e começa a olhar para Deus. Não é isso que Paulo diz? Pensando nas coisas que são do alto, pensando nas coisas celestiais. Como é que o meu casamento vai melhorar? Começa a olhar para as qualidades do seu cônjuge. Começa a olhar para as qualidades do seu filho. Pastor, mas meu filho é um demônio, então você é o capeta, irmão. Você entendeu a ligação, não é? Filho de peixe, peixinho é. Aí você vai lá e fala assim, pastor, não é, querido. Pode ser que o seu filho esteja passando um momento difícil. Pode ser que o seu filho esteja trazendo problemas para você. Mas deixa eu falar, existem coisas boas mesmo nas piores pessoas. Ninguém é desprezível, ninguém é descartável. Mas sabe o que é que a gente faz? A gente tem a facilidade de olhar para os erros. A gente tem a facilidade de analisar minuciosamente quais são as pedras que as pessoas têm tropeçado. E sabe o que é que Jesus está ensinando? Isso não funciona. Isso não te leva para uma vida boa. O que é que Deus está nos chamando nessa noite, querido? Para a gente parar de olhar para coisas que nos levam para baixo e começar a olhar para coisas que vão nos levar para Deus, vão nos lembrar acerca da grandeza e do poder dEle. Quer olhar para o passado? Pode olhar, mas olha para aquilo que é bom. Sabe, para de olhar com um saudosismo errado para aquela época. Não é? As pessoas, naquela época, meu irmão, deixa eu falar para você. Muitas vezes, eu vejo pessoas, e eu mesmo já errei muitas vezes, a gente fala assim, aquela época que era boa, aquela época a gente podia ir na rua andar de bicicleta, a gente podia brincar de pega-pega até mais tarde. Deixa eu falar para você, querido, essas eram coisas boas daquela época. Hoje, nós estamos vivendo uma época diferente, que também tem coisas boas. Você já imaginou a sua vida sem internet? Agora o que você quer? Brincar de esconde-esconde até 10 horas da noite? Ou você quer ter internet banking no celular? Você quer ligar gratuita, ilimitado no plano? Ou você quer ser aquela pessoa que vivia, tinha que mandar carta, tinha que enfrentar fila no banco? O que é que você quer? Sabe o que é engraçado, irmão? A gente quer viver dias com os benefícios de hoje, mas reclamando das coisas que nós temos hoje, reclamando de coisas que nós temos amanhã, lembrando de coisas no passado como se fossem boas, e nós temos vivido uma salada de fruta que só deixa a nossa vida triste. Sabe, irmão, olhe para o passado da forma correta. Era bom lá, mas se você nasceu aqui, existem coisas boas aqui. Ei, meu irmão, para cada estação existe algo que Deus colocou disponível para você viver, e a Bíblia diz que do Senhor, que nesses dias pareçam ser dias difíceis, tem muita coisa boa para a gente render graças, tem muita coisa boa para a gente levantar as mãos, e não baixar durante o nosso dia todo, irmão.
Sabe, mas já está chegando notícia de fim, então fala, Pai, obrigado porque eu estou respirando. Pai, obrigado porque eu estou respirando, obrigado porque eu estou respirando. Pastor, mas eu não estou respirando bem, porque eu tenho aqui um desvio de septo. Eu tenho rinite atacada. Meu Deus. Então fala, Pai, me leva, né? Para de respirar. A gente está ali, está respirando, mas estou respirando, mas estou respirando bem. Estou vivo, mas está doendo. Para, irmão. Não é, a Bíblia diz, em tudo dai graças. O que é isso? É anunciar, é analisar minuciosamente as coisas e entender que ainda que não esteja como você quer, existe algo que Deus te deu, e esse algo que Deus te deu é o suficiente para você render graças e ver a sua vida mudar. Atos 16, de repente estava lá Paulo e Silas na prisão, sabe, irmão, e eu fico imaginando, e eles lá chicoteados, no meio das fezes, no meio da urina. Hoje o sistema penitenciário é ruim? Mas era pior lá. E aí está lá, acusado, por quê? De pregar o evangelho. Não imaginou? Acusado injustamente. Sabe, irmão, eles tinham todos os direitos de reclamar. Deus, por que me abandonaste? Deus, está vendo essa ferida, está vendo esse corte aqui, foi por causa de você. Talvez Paulo virar para Silas e falar assim, Silas, desculpa, ao contrário, né? Silas virar para Paulo e falar assim, bendito foi a hora que eu te segui, infeliz. Não é Paulo, mentor de Silas, ele poderia olhar e falar, e aí Paulo, agora como é que vai ser? Onde é que você me colocou, Paulo? Quantas vezes dentro de um casamento a mulher vira para o marido, ou o marido vira para a mulher, bendita foi a hora que eu casei com você. Quantas vezes a gente vai lá, e aí a mãe ou o pai vira para o filho e fala assim, bendito foi o dia que eu esqueci de tomar o remedinho. Sabe, deixa eu falar para você, reclamar não melhora a sua vida, só piora. Quem sabe talvez ao invés de abrir a nossa boca para reclamar, a gente possa abrir a nossa boca e levantar as nossas mãos para agradecer. Não agradecer pelo tempo difícil, mas agradecer por detalhes, querido. Talvez você está ali, não tem nada natural, mas começa, Pai, obrigado, porque as estrelas ainda estão no céu. Obrigado, Pai, porque a árvore ela ainda está com vida. Pai, obrigado, porque o Senhor está cuidando do coelhinho, está cuidando do passarinho. Leandro, mas o que isso muda a minha vida? O fato de Deus permanecer sendo Deus para com a criação, significa que Deus permanece sendo Deus para com você. Paulo e Silas estavam lá, está doendo o que eles fizeram, e começaram a louvar, começaram, querido, a analisar a situação da forma correta. Ei, meu irmão, ainda que o diabo diga coisas para você, ainda que Golias diga coisas para você, existe uma forma que você pode passar em meio à tribulação, e como a Bíblia diz, tende por grande alegria quando passardes por várias provação. Como? Olhando e analisando as situações da forma certa, retendo firme o nosso olho naquilo que Deus é, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus faz. Aí está faltando dinheiro, Pai, obrigado porque o Senhor continua sendo o meu pastor, obrigado porque o Senhor continua sendo o meu pastor, e isso significa que nada vai me faltar, obrigado porque nada vai me faltar. Aí o seu filho puxa lá da sua casa e fala, Pai, estou com fome. Pai, eu estou precisando disso. Aí sabe o que você faz? Filho, vem aqui e eu quero te ensinar algo. Repete comigo, diga assim, Pai, muito obrigado porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Aí o seu filho repete, Pai, obrigado porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. E a hora que você vê, não é só você, mas é você, mais o seu filho dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. E sabe o que acontece, irmão? Toda vez que a palavra ela é falada, ela volta com os resultados. Analisar, querido, a vida da forma correta vai nos fazer, em meio a problemas, tirar uma expectativa de manifestações sobrenaturais. Moisés podia virar para a água e falar assim, como o povo mesmo disse, tirou de lá para morrer aqui? Não, olha para o mar e fala assim, já abriu, Pedrão já andou, como será que vai ser? Será que eu vou andar ou será que vai abrir? Aleluia.
Ou será que Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural como nunca antes aconteceu? Ei, meu irmão, ainda que os problemas venham para te destruir, a única coisa que eles podem fazer é te promover, irmão. Ainda que o diabo venha para te derrubar, a única coisa que ele pode fazer na sua vida é te deixar mais forte, porque a prova da nossa fé produz a paciência a perseverança. Ainda que o diabo trabalhe para te destruir, a cada dia ele te deixa mais forte, irmão. Aleluia! Porque maior é aquele que está em nós. É por isso que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Considere a sua vida da forma correta. Aprenda a olhar a sua vida como algo individual e único. E você nunca mais vai se sentir uma pessoa desprezível. Comece a ver como Deus cuida de cada coisa. Sabe, irmão, podia ser tudo igual a flor. Não sei se você já viu uma criança pintando. Ela vai pintar a flor, tem 20 flores dentro da folha. Como é que ela faz? Olha pai, olha mãe, tá lindo, tá filho, mas o que ela fez? Ela rabiscou tudo com um negócio ali, como se fosse tudo igual. Sabe como é que Deus fez? Ele colocou cada flor de uma cor. Ele deu um cheiro para cada flor. Tem aquelas que abrem só no meio-dia, tem aquelas que abrem e soltam cheiro só na meia-noite. Sabe o que isso mostra? Individualidade. Sabe o que isso mostra? Cuidado. Sabe o que isso mostra? Que se Deus planejou de uma forma detalhista a vida de cada pessoa, ei meu irmão, Ele não ia esquecer do seu marido nem da sua esposa. Ele não ia esquecer que você precisa de comida todo dia. Ele não ia esquecer que você tem sonhos para serem realizados. Ei, se Deus cuida das coisas que são ínfimas lá fora, porque Ele não cuidaria de você, que é a obra-prima da criação, irmão? O que é que Salmos 8 diz? Quem é o homem para que Deus se lembre deles? Quem é o homem para que Deus o coroe de glória e honra? E aí o próprio salmista responde: o homem é aquele que Deus fez pouco menor do que ele. Ei querido, se Deus cuida da natureza, Ele está cuidando muito mais de você. Se Deus alimenta os animais, Ele vai alimentar muito mais você. Mas nessa noite Ele está dizendo: entenda a mensagem que eu estou dizendo. A natureza está dizendo que Ele é o seu pastor. O mundo permanecendo em pé. Aí você vira e fala lá, as pessoas falam assim: por que o sol não vem perto da terra e acaba com tudo? Porque Deus o sustenta. Porque Deus entende, querido, que se fosse um pouquinho mais perto, matava. E se fosse um pouco mais longe, matava também. Se fosse mais perto, morria por causa do calor. Se fosse mais longe, morria por causa do frio. Sabe o que Deus fez? Ele falou: sol, você vai ficar aí, terra, você vai rodar aí, e vai ser exatamente assim, porque nesse lugar existe vida. Se Deus pensou no alinhamento dos planetas, se Deus pensou nas estações, por que que não chove o ano todo? Porque se chover o ano todo não tem comida. Aí sabe o que Deus fez? Chuva, você vai chover aqui e ali você vai segurar. Sol, você vai brilhar aqui e ali você vai segurar. Sabe por quê? Porque o homem precisa comer. O homem foi feito para comer, para comer, para comer. Sabe o que é isso, irmão? É o cuidado de Deus para com a sua vida. Sabe, eu quero te incentivar nessa noite a começar a pegar as coisas na sua mão, irmãos. E eu falo para você, talvez você vai gastar mais tempo agradecendo do que comendo. Sabe, eu quero que você comece a receber as coisas na sua vida em um senso de gratidão, um senso de fidelidade, um senso, querido, de convicção de que Deus está cuidando de você. Não é por acaso que a comida está chegando na sua mesa. Não é por um acaso que Deus está te dando dinheiro. Não é por um acaso que você está vivo. Tem um propósito. Deus quer fazer coisas em você e através de você. Por isso se levante. Sabe, irmão, para. E eu estava conversando com a Kelly, a gente está orando aí para ver se a gente vai fazer uma série, ou vamos bolar algo, a gente vai falar sobre depressão. O diabo está acabando com a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque a gente está olhando errado, está deixando a nossa mente ser dominada de forma errada. Considere as coisas da forma certa. Considere os detalhes. Sabe, irmão, quando o diabo virar e falar para você: não vai dar,
Sabe, lembra que Deus é com você. Eu lembro de tempos atrás, eu lembro que teve uma época que a Kelly estava ficando muito louca. E ela chegou pra gente no shopping, né? E aí comendo, meu irmão, comendo, aí coisa maravilhosa. Aí a gente lá, e ela falou assim, vamos embora, porque as pessoas conversando começam a entrar na minha cabeça, parece que está todo mundo conversando aqui dentro. Muitas vozes. Aí eu lembro que ela virou, eu falei assim, mas por que não estou entendendo? Por que você tem medo de vir no shopping? Não, porque já imaginou se eu passo mal e eu caio aqui? Ele, poxa, se você passa mal e cai aqui é o melhor lugar, é um monte de gente que tem para te ajudar. Sabe, irmão, às vezes a gente está lá, não, mas aqui é muita gente, ele é o melhor lugar. Aí você está ali, sabe o que o diabo está falando para você? Não, você vai cair, vai passar vergonha, não. Se você cair, vai ter auxílio. É a mesma coisa, só que com perspectivas diferentes. Aí você olha, não dá, só o fato de você estar vivo, irmão, já é o suficiente para você levantar a mão, dar graças, e significa que a sua vida está dando mais certo do que errado. Mas tudo que eu tento não dá certo, você está vivo, irmão, já é o suficiente. Aí eu não sei quando foi, mas hoje ela não tem mais medo, hoje ela come bastante quando ela vai lá, né? Brincadeira, irmãos, ela come um pouquinho, né? Mude a sua forma de considerar as coisas, transforme a sua mente, mude aquilo que te domina, comece a ver a fidelidade de Deus nas pequenas coisas, e um senso de gratidão vai crescer dentro de você. Você vai começar a se preocupar menos, porque a convicção de que Deus está cuidando de você, ela vai ser, querido, aumentada de uma forma poderosa na sua vida. Diga comigo, Deus está cuidando de mim. E eu queria que você fechasse seus olhos comigo no seu lugar. Sabe, pode ser, irmão, que as coisas não tenham saído na sua vida como você gostaria que elas saíssem. Pode até ser que as coisas, elas têm dado mais errado do que certo, aos seus olhos. Mas nessa noite eu quero te dizer, querido, ainda que tudo diga que não, existe uma voz vindo de Deus, e ela fala para você nessa noite, não tenha medo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou seu Deus.